Paz do Senhor, mais uma vez para todos. Queria ler aqui no livro de Judas, né? O livro de Judas, um livro pequeno, mas um livrinho que tem uma palavra muito poderosa, né? Muito palavra verdadeira, uma palavra de exortação, palavra que nos leva ao céu. A Bíblia diz assim no livro de Judas. Eu vou começar a ler do capítulo 1 do verso 3, né? Que é onde ele começa a falar das coisas como elas são, né? Ele diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduzirão alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que se convertem em dissolução, a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Dá uma pausinha, né? Vou ler só vocês aqui. E aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservando-o na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Dá uma paradinha aqui, né? Depois nós continuamos lendo o livro de Judas. É pequenininho, a gente lê rapidinho. Então, o que é que nós entendemos com essa palavra, né? No tempo de Judas, né? Ele estava escrevendo a carta, a epístola dele para as igrejas, e escreveu, né, que queria falar só da salvação, né? Mas teve por necessidade de exortar os irmãos. Você veja, até numa carta eles exortavam o povo para a santidade, né? Eles podiam muito bem dizer só que Jesus salvava, que nem muita gente, mas eles exortavam o povo. Coisa que a gente quase não vê hoje nas igrejas. É exortação, ensinamento na Bíblia. Você vê o cara pega, lê um versículo e passa o resto do tempo só animando o povo com palavras dele mesmo, profecias dele mesmo, com revelações dele mesmo. E a vontade de Deus, que é levar o povo para o arrependimento,
Não, não existe mais isso nas igrejas. Mas a Bíblia está dizendo que até os anjos que desobedeceram a Deus, o povo que ele tirou do Egito, tantos milagres que Deus fez no Egito, tirou aquele povo usando Moisés, e depois os que desobedeceram ele destruiu, né? Com nós não é diferente, é a mesma coisa. Quando nós desobedecemos a Deus e não se arrepende, estamos indo contra Deus. Amém? Ele diz que até os anjos estão reservados para aquele grande dia, né? E ele continua dizendo: e contudo também estes semelhantes adormecidos contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam a dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Muita gente diz: o arcanjo Miguel, a gente não pode usar juízo de maldição nem contra o diabo. A gente contra o diabo, ele já é maldito, a palavra diz, né? Então, que a gente diga ou que não diga, ele é maldito. Está amaldiçoado. Agora, quem aumenta ou diminui as coisas, o Senhor não da Bíblia, a Bíblia diz que é maldito, é anátema, é maldito, né? A Bíblia diz, não é que a gente está amaldiçoando ninguém, mas a Bíblia diz, né? Não é a gente que diz. Se a gente amaldiçoar os outros com suas próprias palavras, aí Deus vai cobrar da gente. Agora, se a gente mostra na Bíblia que aquilo que a pessoa está fazendo traz maldição para a vida dele, traz perdição, aí é a pessoa com Deus, né? Não é a gente que está dizendo, é Deus que está dizendo na palavra. A gente só está mostrando. Aí ele continua dizendo: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Aí a Bíblia diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e frutíferas, duas vezes desagarradas. Vimos até o 12. Você vê, as pessoas fazem banquetes, né, festas, né, para mostrar que são
gente boa, a mostrar que ajuda os outros. Mas as pessoas que verdadeiramente estão precisando, eles não ajudam. É difícil ajudar, né? Vou dizer não ajuda, mas é difícil. É difícil eles ter a mente de procurar uma pessoa que verdadeiramente está precisando. E quantos pastores andam aí em seus carrões, tem milhares de casas por aí, até fora do Brasil. Mas cadê fazer o que muitos que seguiam a Deus faziam? Ajudar o próximo, né? Pelo menos no pão, porque tem pessoas aí que ganham dinheiro para ajudar um Piauí todo, vou nem dizer o Piauí, porque tem muitos estados aí que agora é igualmente o Piauí mesmo, né? São estados que precisam que nós que tem um trabalho estamos de boa, né? Mas quem não tem como sair de lá, quem não tem um trabalho, cadê as pessoas a ajudar, né? Cadê as pessoas a ajudarem o povo que verdadeiramente precisa? Será que na igreja de muitos que têm condições não tem ninguém que está precisando? Será que estão procurando as pessoas que estão precisando, né? Hoje não vemos isso mais nas igrejas. E nós vamos ler aí, vamos ver por que eles fazem essas coisas, né? Vamos continuar lendo aqui. Nós lemos até o 12. Vamos ler o 13. Judas 1:13. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Vendo? Destes, porém, profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tá vendo? Todas as palavras que disseram contra a palavra que está escrita na Bíblia. Porque o que Jesus diz, se você falar contra, você está falando contra ele. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andaria segundo as suas ímpias concupiscências. Tá vendo? Ó? Escarnecedores. Uma vez
Eu, no grupo de WhatsApp, um colega meu, né? Ele me colocou lá e a pessoa atingiu um irmão. E aí uma pessoa colocou uma foto desse irmão na uma foto dele não, uma foto de uns caras dizendo que era ele que tava lá no meio de uma mesa lá de um povo lá da cidade, poderoso da cidade. Ele disse, aí não é eu não fico no meio desses escarnecedores não. Você vê. Escarnecedor, irmãos, é quem vai contra a palavra de Deus. Não é quem não conhece a palavra. Não é quem está num mundo aí que não sabe de nada da palavra de Deus, não. Ou que sabe alguma coisinha, ou que não está servindo a Deus. Escarnecedor é os que diz que está servindo a Deus, mas estão servindo seu próprio ventre, a sua própria vontade, seus próprios interesses. Eles fazem a obra de Deus por interesse. Eles fazem uma vigília para ganhar dinheiro. Eles fazem um culto para o povo pagar a pregação deles, cobrando a pregação. É isso, pessoal, que é escarnecedor. Escarnecedor é o crente que vai contra a palavra de Deus. Não é o pecador que está lá fora. O pecador que está lá fora, ele está inocente. A maioria das pessoas está inocente. Tem os desviados, tem tudo, mas Deus sabe quem conhece a palavra e quem não conhece. O escarnecedor é quem vai contra a palavra de Deus, quem luta contra ela, para perverter o evangelho, perverter o sim ou não da Bíblia. Amém? Esse é o escarnecedor para Deus. Aí ele diz assim: eu vou ler de novo o 16, acho que é o 16 que eu parei. Vou ler de novo. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, ou seja, as suas próprias vontades, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas, ou seja, adulando as pessoas por causa do interesse de dinheiro, de algum cargo, alguma coisa que a pessoa tem. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andaria segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm espírito. Tá vendo? Pessoa que ele vai contra a palavra dele não tem o espírito de Deus. Por isso que ele não enxerga a verdade, não enxerga. Causa divisões. Divisões de quê? De pregações. Um prega de um jeito, outro prega do outro. Essas são as divisões, né? Divisão da pessoa sair da igreja. Isso aí não é divisão. Se a igreja está errada, a pessoa tem que sair com a mais certa, né? Até Deus vê no coração dele que ele está buscando a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará de quê? Da mentira. A verdade liberta da mentira. Esse versículo, Jesus está falando isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? De que é que a verdade liberta? Da mentira. E o que é que o espírito enganador prega? A mentira. Então, esses causam divisões de pregações desse tipo que eu estou falando. Aí ele explica como é que nós tem que ser, ó. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos
sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, na vontade de Deus, né? Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, tá vendo? Tem que esperar para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, e agora e para sempre. Amém. Tá vendo? Nós lemos o livro de Judas todinho. Só um capítulo, mas é um livrinho que tem bastante palavra boa, né? Então, o que é que nós temos que prestar atenção? Que não adianta, a Bíblia está dizendo aqui que não adianta a gente também seguir a pessoas erradas. Tem que ver se o Espírito provém de Deus, né? Que existe o Espírito enganador. Você vê que o diabo ele queria enganar Jesus com a palavra, né? Ele usou a palavra. Deus não diz na palavra que se você pular daqui, ele te manda anjos para te guardar, para te proteger. Aí Jesus diz, mas a palavra também diz para não tentar o Senhor teu Deus, né? Ele mandou anjos para guardar a gente, mas sem caçar medo de morrer, né? Se o cara pega um carro, joga na parede, pula uma ponte, Deus vai protegê-lo com uma. Tem o poder? Tem. Mas o cara tá caçando, ele tem um livre-arbítrio. Se ele quer morrer, Deus deixa ele morrer. Tá entendendo? Então a gente faz o que quer, né? Se a gente cai de um lugar sem querer, né? De uma coisa alta, sem querer, sem ir caçar nada lá, sem vendo que a gente tá trabalhando, fazendo alguma coisa, e a gente tem fé em Deus, tá servindo a Deus, aí Deus livra a gente, né? E se ele não quiser livrar também, a gente tem que entender que seja feita a vontade dele. É que nem com Jesus, ele não queria livrar Jesus. Jesus morreu. Só que tem o galardão, né? Depois que Jesus ressuscitou, 3 dias só que passou lá, viveu, tá no céu marrelo, pronto. Jesus ganhou. Nós também vamos ser do mesmo jeito. Se nós viver na presença dele, nós vamos morar com ele. Ele livra nós, ele ajuda nós. Agora, se nós nunca se entregar para Deus, ficar só em conversa dos outros e deixar a escritura de mão, porque ninguém tem poder de salvar eu ou você. Isso daí é uma coisa que nós temos que buscar individual. Que cada um de nós prestaremos conta de nós a Deus, nossas obras. Não vai ter ninguém para proteger nós, para levar nós das mãos de Deus. E nem pode, nem que tivesse, não podia. Porque Deus, ele é grandioso. É que nem eu gravei um vídeo e falei que no livro de Apocalipse tem um anjo que
que ele ficará um pé dentro do mar e outro fora. E tem outro que ficará em cima do sol, né? Imagina o poder de um anjo desse ficar em cima do sol e não se derreter. Tão grande que é. Tão poderoso. Imagina o poder de Deus, né? O poder de Deus e o tamanho dele. Se um anjo é desse tamanho. Então o engano, se a pessoa analisar a pregação daquele pastor, daquele padre, daquele, seja quem for, obreiro, qualquer coisa, daquela pessoa, você analisa a pregação por a Bíblia, ele está pregando errado do que diz a Bíblia, você leva a Bíblia para ele e mostra a verdade. Se ele não reconhecer que está errado, ele não é de Deus. Agora, se ele reconhecer e ajeitar a pregação, aí sim ele é de Deus. Mas se a pessoa não reconhecer o erro diante da Escritura, não tem como ser de Deus, porque ele está indo contra a palavra de Deus. É o que Judas falou aí, é escarnecedor. Escarnecedor é quem vai contra a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês que ouviu esse vídeo. É um vídeo simples, caseiro, gravado no celular, mas creio que Deus vai falar com bastante gente que der lugar à palavra dele. E nós vamos de vez em quando estar postando um vídeo aí no Face, no YouTube. De vez em quando nós vamos gravar um vídeo para colocar algum ensinamento, alguma coisa para o povo. E para nós também aprender com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. A paz do Senhor.